Caríssimos, muito bem-vindos à paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Meu nome é Abílio Gonçalves, eu sou da Escola de Fidelidade e já venho agradecer a sua companhia no dia de hoje. Bem-vindo ao Gotas de Fidelidade podcast, que é transmitido aqui ao vivo pela Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, aqui no canal do YouTube, toda segunda-feira. Olha, marca segunda-feira, às 20 horas, é o compromisso conosco aqui para estar junto nesse bate-papo, nessa conversa santa. Se você já é inscrito nesse canal, um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia toda semana. Não é inscrito? Faça agora a sua inscrição, tá bom? E curta esse vídeo, é muito importante. Ajude esse veículo de comunicação a crescer nesse mar da internet, beleza? Estamos aqui no mês de outubro recebendo as novas comunidades para uma conversa sobre as missões. Lembrando um pouco, né, daquele versículo do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, 31. A igreja se edificava e progredia no temor do Senhor e estava cheia da consolação do Espírito Santo. As novas comunidades são esse novo consolo de Deus no mundo. E vamos novamente recordar a nossa mãe Maria, pois amá-la significa imitar as suas virtudes. Olha, veja, ela que padeceu muito na sua existência, a Santíssima Virgem, ela se tornou dessa forma consoladora dos aflitos. Veja que a vida humana é realmente, se mesmo que a gente não queira, é cheia, repleta de aflições. Na Bíblia, o livro do Eclesiástico vai nos dizer muito bem sobre essa situação do homem. O homem, né, no primeiro capítulo, inclusive, ó, vi tudo que se faz debaixo do sol e vi tudo era vaidade e aflição do espírito. Eclesiástico número 1, capítulo 14. Na nossa vida, vamos ter momentos de dificuldades, momentos que precisamos superar, momentos que nos geram dores. Por isso, nós temos esse título de Maria como Nossa Senhora da Consolação e Correia, que nos faz recordar, né, como católicos, a presença da Mãe de Jesus na vida da igreja, trazendo a alegria, a paz, a esperança a todos que necessitam de um consolo, com um carinho especial aos pobres, aflitos, doentes e marginalizados. Dessa forma, ela aponta a missão de seu filho, que foi sensível à dor e ao sofrimento, e que ele veio ao mundo para libertar o ser humano de toda espécie de mal, né, do pecado. Assim também nós podemos denominá-la como mãe das dores. Então, essa senhora das dores, ela é consoladora dos aflitos, porque sabe o que é dor e por isso, e também por que que ela nos ama. Nós vejamos, olha, eu até trouxe aqui essa imagem da mãe da consolação, né? Ela traz nos braços o menino Jesus e Maria aqui apresenta a única consolação que salva realmente o mundo, o príncipe da paz, o Cristo, o Filho de Deus, libertador, a luz do alto que vem iluminar a humanidade, oferecendo um novo caminho e de solidariedade e fraternidade. É a mãe das dores, que sempre está atenta às necessidades de cada um de seus filhos. Pelo muito que ela padeceu, não há mal que ela não possa debelar. Ela consola, ela conforta, ela ampara. Por tudo isso, nada melhor do que venerar e implorar a Maria que tanto sofreu. Esse culto à Senhora das Dores, Rainha dos Mártires, remonta lá dos primórdios do cristianismo. E que nos mostra também, né, nos ajuda a refletir sobre a gratidão que temos a ela. Significa também estar matriculado, como diz o nosso Papa Francisco, na escola de Maria, pois ela é uma mestra admirável que ensina todas essas preciosas lições que formam o cristão e retemperam
o ânimo, garantindo a proteção naqueles momentos de mais aflição, né? E hoje nós vemos no caminhar das novas comunidades algo muito próximo desses passos de Maria, na escuta do pastor, no silêncio contemplativo, né, durante as suas ações, na força catequética, quando encontra necessidade de correção, necessidade de educar, e na proximidade com o povo, especialmente aqueles que são mais afastados, os pobres, os perdidos na fé. E é por isso que nós aqui, né, como Gotas de Fidelidade Podcast, estamos ouvindo as diversas missões pelo Brasil para conhecer, para amar e rezar juntos pelas suas comunidades e pelos seus membros. E por isso que venho aqui convidar também a participar conosco os nossos apresentadores do dia de hoje. Primeiras damas, chega junto, Camila Abrantes. Muito boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite para você que está acompanhando a gente em mais um podcast. Hoje com mais uma comunidade, né, Abílio? Para a gente conhecer, entender o carisma e partilhar aí muitos conhecimentos. E para te acompanhar, nosso queridíssimo Elias. Chega junto, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma alegria aí, tá mais um podcast aí com vocês. Tô ansioso já para conhecer nossa convidada e saber um pouco mais da comunidade dela, para que a gente possa aprender mais ainda, né? Esse mês aí tem sido incrível. Eu vou estar aqui nos bastidores, qualquer coisa é só dar o grito. Tchau, tchau. Tchau, Abílio. Oi, Elias, tudo bem? Bom demais, como é que você tá, Camila? Tudo certo, mais um podcast, a gente aí junto, né, como apresentadores. Mais um podcast, eu até brinquei com a Gabriele antes dela entrar, né? Já dando spoiler de quem é, ó. Você acertou na melhor dupla de podcast. Pois é, a dupla aí dinâmica de mais um podcast, mais uma comunidade, né? Como o Elias adiantou, hoje a gente tem aí a Gabriele, agora não dá mais para esconder. Para você que acompanha a gente no Instagram e sabe, né, que a Gabriele vai acompanhar a gente no dia de hoje, e de uma comunidade que sempre está junto com a gente, né? Em algumas parcerias que nos ajuda também, e a Gabriele vem apresentar um pouquinho da vida dela, da vida comunitária. Então, que rufem os tambores para a gente conhecer a Gabriele. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Gabriele? Tudo bem, Camila? Tudo bem, Elias? Tudo certo com a gente também. Muito feliz pelo convite que foi aceito, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua comunidade. Eu conheço um pouquinho, não sei se o Elias conhece, né? A comunidade Vida Nova. E para começar, né? Vamos lá nos apresentar para a Gabriele. Eu sou a Camila, sou postulante da comunidade Fidelidade da Cruz, sou casada com o Felipe, tenho um filho, Miguel, de 1 ano e 8 meses, e estamos aí nessa luta pela santidade, né? Em busca de trilhar esse caminho vocacional dentro da comunidade, de crescer, de realmente ser uma pessoa melhor, né? Então é isso. E você, Elias, fala um pouquinho. Então, eu sou o Elias, tenho 22 anos, eu não sou casado, não, ainda não. Sou do Via Cruz, na comunidade, e hoje eu estou muito ansioso para conhecer aí a história da Gabriele e conhecer sobre essa comunidade que eu já gosto muito, acompanho já de algum tempo, e estou bastante ansioso aí para conhecer mais. Agora eu me apresento? Sim, eu ia pedir para você apresentar, mas vamos na ordem, então você já se apresenta aí para a gente. Sou Gabriele, mais conhecida como Gabi na comunidade, fora da comunidade. Você sempre vai ouvir falar, não vai ouvir falar da Gabriele da Vida Nova, vai ouvir falar a Gabi da Vida Nova. Né? Então vamos chamá-la de Gabi também, viu? Viu, pode chamar. Já íntimos. Tenho 43 anos, sou missionária da comunidade há 9 anos. Já sou apóstola, né, consagrada. E tive um bom caminho até chegar, mas
já vivo um chamado de Jesus há muitos anos, né? Já vivo esse chamado, essa inquietação, e demorei, me encontrei nesse carisma, entendendo melhor. A gente sabe que o caminho de Deus, ele tem os seus percalços, mas quando a gente se encontra naquilo que é a vontade, nada mais nos tira, né? Não tem outras coisas que sejam mais fortes, a gente não consegue deixar, graças a Deus. Você falando, né? Eu acho que o que tem de comum em todo mundo que entra aqui de novas comunidades é que de início a gente não diz aquele sim, né? Que o Senhor espera. Como medrosos que somos, a gente percebe que a gente tenta fugir um pouquinho desse chamado e a gente só vai ser feliz plenamente quando a gente corresponde, né, Gabi? A gente tenta por outros caminhos, tenta por outras histórias, mas o Senhor já sonhou com a gente desde sempre, né? Sonhou com a nossa vocação, sonhou com aquilo que a gente vai ser. E nossa mente ali pequena, medrosa, acredita que não é por aquele caminho. Então, assim, para a gente entender um pouquinho como foi esse sim para uma comunidade, para trilhar, né, um caminho vocacional, você pode falar um pouquinho de como começou, de como você conheceu a comunidade, o que você fazia antes já na igreja, como é que foi esse seu início mesmo para dizer um sim, para ingressar mesmo na comunidade? Eu já venho criada de uma família muito católica e muito engajada, né? Meus pais sempre me levaram para todas as coisas da igreja. 2 anos depois que eu nasci, meus pais já estavam no SCC, mas eles, inclusive, se conheceram em Sobradinho, também dentro de um grupo jovem, numa paróquia, né? Lá na Imaculada Conceição de Maria. E eles sempre nos guiaram a esse caminho, né? Meu pai e minha mãe sempre foram um casal muito engajado na igreja, em muitos movimentos da igreja. Nós crescemos ali na paróquia Santa Terezinha do Cruzeiro Novo, então minha primeira amiga no céu, o primeiro santo que eu conheci foi Santa Terezinha, né? Que tem também grande responsabilidade no meu caminho de vocação, porque me acompanha há muitos anos. Lá na minha paróquia, nós fizemos crisma, eu tive todas as fases, eu fui obrigada pelos meus pais a ir para catequese, mesmo quando eu não queria, né? Criança chata que não fazia as coisas. Mas eu tinha gosto pelas coisas de Deus. Né? Até posso dizer que às vezes parecia que eu tinha um pouco mais de gosto pelas coisas de Deus do que os meus irmãos, porque chegou uma fase na adolescência que eu sempre preferia as coisas da igreja do que outras coisas. Então eu sempre tive essa inquietação. Fiz toda a minha catequese. Depois da minha crisma, eu conheci um grupo jovem, que era um grupo de formação de lideranças, o grupo Êxodos, lá na minha paróquia, que tem também grande parte de responsabilidade da minha formação cristã nesse período de adolescência, porque foi um grupo do qual eu participei muitos anos, depois da crise. Nele eu comecei a cantar, nele eu iniciei esse ministério, né, da música. Eu tinha 17 anos, e eu tinha já essas inquietações de vocação, eu sentia alguns chamados. Muito me chamou a atenção, quando eu era jovem mesmo, adolescente, o Carmelo, por causa de conhecer Santa Terezinha, da vocação bonita dela, mas não era meu lugar. E aí Deus vai falando e você deixa para depois, sabe o medo? Falou do povo? Eu sou das mais medrosas do mundo até hoje. Compartilho. Frouxa, pensa na pessoa frouxa. Então, assim, eu demorei muitos anos para encontrar minha vocação, desde que eu sentia o primeiro chamado, né? Então, os anos foram passando, eu fiz o SEGME, fiquei muitos anos trabalhando, né, participando do SEGME. Depois, nesse caminhar, meus pais já eram das equipes de Nossa Senhora, desde 97. Tinha vontade de entrar nas equipes jovens, porque Maria tem um papel, assim, na minha vida, na minha caminhada muito grande, na minha família toda, né? Desde o início mesmo da minha história, Maria sempre esteve muito presente. Então, eu conhecia o movimento e eu falava, meu Deus, eu quero ser desse movimento que meus pais são.
E aí, depois de muito tempo, eu já tinha mandado carta para Canção Nova, porque a primeira comunidade que todo mundo conheceu no Brasil foi a Canção Nova. Sim. Uhum. Então, a Acho que Canção na Nova vida estava de no todo auge. mundo. Ela estava no auge ali no ano 2000, 2005. Eu me lembro de um carnaval que eu fui em 2005 lá, que foi muito maravilhoso. E eu voltei de... Eu falei, eu quero entrar nessa comunidade, eu quero morar lá. Uhum. Né? E aí foi quando eu conheci um pouco da renovação carismática, porque até então eu não tinha um caminho dentro da renovação carismática. Eu não conhecia, nunca fui de grupo de oração, não era muito chegada, né, à espiritualidade. Eu vinha de movimentos muito diferentes, então eu não tinha desejo, nem participava de nada. E aí, nas equipes de Nossa Senhora, ela tem um caminho de você viver um discernimento vocacional, trabalhar uma vida interior, uma vida de oração individual e uma vida comunitária. Então, assim, ela é um movimento muito bonito e que tem também grande responsabilidade nesse meu encontrar de vocação, porque foi através das equipes de Nossa Senhora, eu conheci um frei franciscano, e aí, por causa da amizade com ele, conheci os meus irmãos hoje de comunidade. O Leozinho, eu conheci ele numa pastoral arquidiocesana, na Pastoral da Música, e me chamava muito, vamos para Vida Nova, eu toco numa missa lá toda terça-feira, é maravilhosa, o Padre Giovanni é ótimo. E ele ficou uns 6 meses me chamando, até que eu vim a essa missa. E na primeira missa eu falei, gente, tem alguma coisa diferente nesse padre. Por quê? Porque o carisma grita, né? Então foi assim, todo o meu caminhar veio muito de encontro da minha vocação, veio através das mãos da Virgem. Então eu devo muito a ela, minha vida é toda muito entregue a ela. Uhum. Aí eu gosto de, quando a gente inicia, né, Elias, de saber como é que foi esse sim dos convidados, porque eu acho que não só a gente que está aqui à frente conversando, mas acho que a maioria das pessoas que também estão nos assistindo, seus irmãos de comunidade, os nossos, eu acho que é muito nítido que o medo foi o primeiro, assim, e acham que nós fomos lá e falamos o sim desde o início, por estarmos numa comunidade hoje, né? Que foi fácil, que realmente foi lindo, maravilhoso, mas é interessante contarmos a nossa história e falar que não é só de flores que vive uma vocação e nem o início dela é flores, né? Muitas vezes a gente quer silenciar. E eu achei bonito quando você disse que o carisma grita, né? Você viu Dom Giovanni, foi ali a uma missa no lugar que hoje você trilha um caminho e se sentiu acolhida, sentiu que é o seu lugar, né? Eu lembro, não sei se foi uma formação ou uma partilha de uma consagrada da nossa comunidade, a Mônica, que ela falava assim que a comunidade tem que ser para a gente o nosso lugar de chorar, de rir, de contar o nosso dia, entender que eu tenho um lugar, né? E eu acho que é isso quando a gente encontra o lugar que a gente quer mesmo fazer um caminho vocacional, que quer dar voz à nossa vocação, né? É o nosso lugar, aquele lugar e não tem outro, né? A gente às vezes pode até pensar ali no início aonde ficar, mas quando a gente encontra o nosso lugar, eu acho que é exatamente esse o sentimento. Eu brinco muito com os meus irmãos, quando eles perguntam assim, mas e aí? Quer dizer, um dia que você chega para formador pessoal e fala o quê? Vou embora, não aguento mais, estou cansada. E eu faço duelo de vida, né? Eu sou membro do duelo de vida, então é um deixar assim que deixa todas as coisas mesmo, né? Toda a nossa vida. Não todos os nossos apegos, né? Todas as coisas lá fora. Mas eu falo para ele, não estou mais dando conta, eu acho que eu discerni errado, eu não tenho vocação. E aí ele fala, mas eu, como meu diretor espiritual, é um homem também muito santo. Ele fala para mim, fala assim, e aí? Se você sair da vida nova? Aí eu olho para minha vida e falo, não consigo ver uma vida, não consigo me ver na minha vida anterior. E não consigo ver uma vida para mim fora da vida nova. Se eu sair daqui hoje, o que eu vou fazer da minha vida? Não consigo. Não consigo ver. Enxergar Gabi, isso. é aquilo, né? Aonde mais irei, né? Não tem como ir para outro lugar, né? Não tem. Isso é verdade. E realmente, né, a vida vocacional, trilhar esse caminho vocacional é cheio de desafios. Eu pego por mim mesmo. Tem dia que eu acordo com aquele pensamento, nossa, como eu amo ser fiel da cruz.
E tem dia que eu acordo, Senhor, me ajuda que tá difícil. E só que é aquilo que preenche o nosso coração, aquilo que dá sentido também, dá um caminho para nossas almas. Santo Afonso ele vai dizer que as almas dispersas elas não se santificam. Então é muito bom ter um lugar ali, né, para trilhar esse caminho vocacional. E eu também queria saber um pouco mais, que você partilhasse um pouco mais com a gente esses desafios que você enfrentou nessa jornada vocacional. Quais foram os principais desafios aí que você já enfrentou? Então, foram muitos caminhos, né? Como eu falei, eu comecei com 17 anos, eu já ouvia um chamado. Eu sabia que eu tinha algo de Deus para mim que eu não entendia, né? O que era. Mas eu também tinha outras coisas. Eu tinha a vontade de me formar, né? Não só por mim, mas por dar uma alegria aos meus pais. Também tinham tanto desejo de que eu fizesse minha faculdade. A nossa geração foi uma geração em que isso era muito cobrado de nós, né? O vestibular. Então, a gente tinha essa coisa, assim, de ter a realização profissional, o desejo de me casar, e todas as outras coisas que vêm, né? De um jovem que a gente sonha, né? São muitos sonhos para a gente realizar. Então, assim, eu senti o chamado, mas eu tinha medo, como eu falei. Lá, anos, eu senti o chamado, e eu falei, não quero vir agora. Em outros momentos da minha vida, quando eu escrevi essa carta, por exemplo, para a Canção Nova, no ano de 2005, eu senti um chamado muito forte, porque você vai para o encontro, foi um carnaval que eu fui passar lá, é um encontro forte, né? Então você volta e fala assim, meu Deus está gritando aqui no meu ouvido e eu preciso descobrir o que ele quer. Mas aí tem hora que você não quer ouvir, né? Que quando a coisa fica um pouco mais séria, a gente fala, agora não, Jesus, deixa para depois, né? Dentro dos meus caminhos, dos meus discernimentos, eu tive dificuldades familiares. Meu pai, quando eu tinha 21 anos, sofreu um AVC, ficou um tempo doente. E aí eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem. Eu pensava, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu preciso ficar aqui com eles. Eu tinha 2 irmãos casados já, minha irmã e meu irmão já eram casados, não moravam mais. Então eu sentia essa responsabilidade em mim. Não que eles tenham me pedido, nunca pediram. Os pais são 2 pessoas extremamente abertas, tanto que no dia que eu disse o estilo de vida na comunidade, a minha mãe falou, filha, se eu te disser não vai, eu vou ser incoerente com tudo que eu ensinei. Então, assim, são um homem e uma mulher muito de Deus, né? E aí eu fui vivendo essas coisas, eu fui fazer pós-graduação, fazer várias coisas. Então, do meu tempo de caminho em decidir entrar e não entrar, demorou muito, foram 17 anos até eu decidir assim, agora eu vou ter coragem. E aí, dentro do meu vocacional, também foi um período de muito desafio. Eu fiz 2 anos de caminho vocacional na comunidade antes de entrar. No meu primeiro caminho vocacional, eu sofri um acidente de trabalho, não terminei o caminho, mas se eu tivesse terminado, não teria dito sim, não teria tido coragem, porque eu ainda tinha muitos apegos, né? Eu tinha muitos apegos às pessoas, eu nunca tive apego material, mas aos meus eu tinha muito apego, aos meus amigos, à minha família, a estar perto, a estar próximo. E isso, o caminho vocacional foi me ensinando que não precisa estar junto todo dia para que o laço se fortaleça ou fique firme, né? Não, a gente vai entendendo, a maturidade vai chegando. E ainda assim, dentro do meu caminho vocacional, Deus foi me dando tudo que eu queria, Ele naquele segundo ano, todas as minhas vontades, o emprego que eu queria, o carro que eu queria, o apartamento que eu queria, tudo que eu queria, eu fui conquistando. E no final do ano ele falou, agora eu quero você. Desse jeito. E eu ainda com todas as coisas que o Senhor foi me... O meu acompanhador, a minha acompanhadora, né? Na época. Muitas coisas claras do meu discernimento, de que a minha vocação era o elo de vida, Ainda no final, quando fui para a entrevista com o meu fundador, falei, eu acho que pode ser que um dia eu seja vida, mas hoje eu sou aliança. O medo foi até o fim. Até o fim, chorei 3 dias, saí da sala com ele, chorando, não sabia por que chorava, mas chorei 3 dias até eu entender que eu tinha dado sim errado.
Sim. Mais um mês para ele me atender novamente, conversar, e eu dizer para ele, não, eu dei o sim errado, realmente. Eu dei um sim o mais senhor ou tinha... menos. eu estava com medo. A gente Aham. brinca muito aqui que eu sou frouxa, eu sou do time dos frouxos aqui da comunidade. Bem muito frouxa, mas eu vou. Eu aprendi que a pessoa corajosa, ela vai com medo. Então, Deus já me deu isso. Graças a Ele, eu tenho coragem. Eu sou uma pessoa corajosa. Eu vou. Vou com medo, me tremendo, na frouxidão, mas eu vou. Eu acho que, Gabi, você falando, eu partilho muito desse time. Eu sou certeza do time dos frouxos, assim. Eu vejo alguns irmãos com tanta coragem que vão e vão sem medo e falam, e eu fico assim, meu Deus, será que eu não dou tudo que eu preciso? Eu preciso ser diferente, eu preciso ser mais firme. Mas vendo você falar, eu vi assim, cada um tem um temperamento, cada um tem uma história de vida, né? Mas o mais importante é não parar. Eu percebi isso no seu caminho. Apesar de muitas vezes, igual você falou, o medo, ou então um sim que não foi completo, como o Senhor te pedia, você não parou, né? E eu compartilho disso. Meu caminho é cheio de sims em que eu pensei que nunca ia conseguir aquilo que eu consegui. Nunca pensei que eu ia estar aqui trilhando um caminho numa comunidade. Nunca pensei que eu ia estar aqui apresentando um podcast, conhecendo outras vocações. Eu não, assim, é inimaginável assim, o que o senhor faz, né, com a gente. Mas é isso que ele pede, a coragem, o sim, né? E vendo você num elo de vida, vendo você falando que foram 17 anos para discernir, o senhor me mostra muito isso, né, na sua vida, que sempre foi sim, apesar de todo medo, né? Sempre foi sim. Uhum. E você falando, né? E eu olhei um pouquinho o Instagram da comunidade de hoje, né? Que eu conhecia um pouco do que eu já ouvi falar dentro da comunidade, do que a Fernanda, né, que é da comunidade de vocês, que trabalha comigo, já me falou um pouquinho. Então, assim, eu conheço um pouco, né? E aí eu fui entrar mesmo no Instagram para ver. E o carisma da comunidade eu achei muito belo, que é pensar na cura do homem total, não é isso? Isso, é a cura do homem total. Do homem total. E eu achei muito belo, só essa frase assim, eu nem me aprofundei muito como eu queria, mas para mim eu fiquei parada ali olhando, né? A cura do homem total. E eu vi a necessidade dessa comunidade nos tempos atuais. Assim, é exatamente isso que o homem precisa hoje, né? Ele faz parte, dentro de um homem tem o psicológico, o físico, o espiritual, e aí vem um monte de coisa atrelada, né? A paternidade às vezes espiritual, a maternidade espiritual, no caso dos celibatários, e por aí vai, né? A gente tem uma infinidade. E Sim. quanto os homens gritam hoje por cura mesmo, né? Nós que estamos aí tanto no mundo, você como Elo Vida, e que a gente como aliança, pensando no que a gente vive aí no mundo e dentro da comunidade. O homem ele está cada vez mais doente. Se a gente está usando essa palavra de cura, a gente vê essa doença mesmo no homem, né? Ele vem sendo assim, doente em todas as áreas da vida, né? Ele não consegue muitas vezes se levantar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o carisma da sua comunidade, o que é viver esse carisma que você falou aí, que gritou para você e falou, é aqui o seu lugar. O que você tem de testemunhos para mostrar para a gente? O que o carisma já fez na sua vida e na vida dos seus irmãos? Então, a cura do homem total, né, é porque nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa dessa cura integral em nós. O carisma da comunidade, ele já é um carisma ligado totalmente à ressurreição de Cristo. Aqui a gente às vezes é curado, nosso corpo, nossa mente. Somos curados, mas ainda morreremos, né? Uhum. Então é uma cura já assim, em previsão desse encontro com Cristo ressuscitado. Por quê? Jesus, quando nos cura, ele cura para que sejamos salvos. A gente pode ficar só ali na cura, mas ele cura para que sejamos salvos. Então essa salvação ela depende de um homem ou de uma mulher curado completamente, né? Na sua alma, no seu espírito,
na sua mente, no seu corpo, em todo o seu ser mesmo. Então, nós precisamos de viver essa experiência, e a gente vive essa experiência no dia a dia. Antes de nós levarmos a cura para alguém, com o nosso carisma, seja numa visita, seja no momento de oração, seja no encontro, no evento que nós fazemos aqui de evangelização, nós precisamos ser tocados pelo carisma. E isso é o que acontece nos primeiros anos, nos anos formativos, desde o caminho vocacional, o Senhor já vai tocando na nossa história, o Senhor já vai curando a nossa história. Então a gente vive isso muito na nossa carne, na nossa alma, todas as curas que a gente precisa. Por quê? Porque a enfermidade, se nós olharmos muitas vezes, a doença é algo que nos leva muito ao inferno, né? Uma pessoa doente, muitas vezes, ela, se não a meta que é a ressurreição, que é a vida nova prometida, ela deixa aquela enfermidade levar ela para o inferno, né? Então, se você olhar nesse sentido da vida nova, como a cura como vida nova, como experiência do ressuscitado, a enfermidade, ela tem esse outro lado, né? E hoje, como você falou, no mundo, as pessoas precisam de muita cura, e de muita cura espiritual, né? Mais até, às vezes, do que uma cura física, do que uma enfermidade que né, corrói o teu corpo. Estão doentes no seu psicológico, estão doentes no seu emocional. Esse pós-pandemia, tantas pessoas, né? Tantas pessoas aí enlouquecidas que perderam principalmente a esperança. O nosso carisma, acho que ele leva muito isso, a esperança da ressurreição. E aí, tocado por esse Cristo que nos cura, a gente se converte, porque essa cura, ela é uma conversão. E uma vida de conversão nos leva à salvação, né? A cura que toca a minha vida, ela precisa gerar em mim conversão. O nosso carisma tem essa força, sabe? De gerar uma conversão verdadeira, que a gente alcance a salvação e viva a vida nova com Cristo. Lindo. Que maravilha. É bonito vendo você falar, que eu até tinha conversado isso com Elias, né? Mais cedo, sobre a formação que a gente teve. A gente teve uma formação de etapas, sabe? Falando sobre mesmo a vida comunitária, de formação e tudo. Desse acompanhamento, né? E você falando que quando eu tenho uma vida nova, isso me leva a uma conversão verdadeira, de fato, né? E realmente não dá mais para voltar atrás, porque a gente vai se convertendo e entendendo o nosso lugar, essa vida nova, né? Que a comunidade propõe mesmo. E tem uma frase da formadora que a gente assistiu que diz assim, que eu vi muito, ela estava até aqui, porque estava no meu caderno de formação, e que eu acho que tem muito a ver com o que você falou aí do carisma, né? Que fala assim: a contradição de vontades, minha e de Cristo, vai se tornando comunhão de vontades. Quando eu vou criando, né, esse caminho de conversão e dando ali para Deus o lugar dele verdadeiro na minha vida, não que eu seja agora o centro, né? Então, assim, o que era contradição de vontade no início vai se tornando comunhão de vontades. Eu vou cada vez mais me aproximando do que aquilo que o Senhor quer para mim. E a vida nova vai também aparecendo, né? Eu vi muito isso no carisma de vocês com a formação que a gente teve. Deus nunca é incoerente, né? E não existem, como dizem, para Deus nada é sorte, ou então realmente foi um propósito, né? A gente ter essa formação e você falar isso, né? A gente entende vida nova assim. Sim. Isso é muito profundo, porque é uma coisa também que ela falava na formação, que quando a gente entende esse chamado, a gente vai entendendo, nós vamos entendendo a responsabilidade que a gente tem para com ele. E dentro dessa responsabilidade que vamos entendendo e dando lugar, né? A vontade de Deus no lugar das nossas vontades. Não por um simples, eu vou aceitar a vontade de Deus, porque senão eu não vou conseguir ir além. Mas essa entrega de amor e aceitar essa responsabilidade que eu sou responsável pelo meu chamado. E eu imagino que dentro dessa cura do homem, né? É muito legal ver isso dentro de comunidade, onde conhecemos pessoas com várias histórias, com várias bagagens, e podemos acompanhar intimamente, muitas vezes,
a cura realmente que Deus vai fazendo na vida de cada um. E na minha vida eu sempre tive muito especial assim a presença de Nossa Senhora, né? É, nessa cura, sabe? Pessoal de tudo de como eu cheguei até a comunidade, né? Da forma que eu cheguei até na vida com Deus. E vi que no Instagram da comunidade tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, que é Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sabem a Deus. E eu queria muito que a Gabi falasse um pouco assim do papel da intercessão de Nossa Senhora, tanto dentro da vida nova quanto na sua caminhada pessoal. Na minha vida, Nossa Senhora, como eu falei, ainda no ventre da minha mãe, né? Minha mãe, ela descobriu a minha gestação, eu vim saber isso quando eu já estava na comunidade, naquele processo de história de salvação, de cura, né? Numa conversa com ela, com mais da minha história, ela me contou que ela descobriu a minha gestação quando ela estava tendo um risco de aborto. Ela não sabia que estava grávida. E ela me consagrou a Nossa Senhora ainda no ventre. Então, ali eu sei que Nossa Senhora já me escolheu como filha predileta dela, né? Consagrada a ela há muito tempo também, pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. A gente tem aqui na comunidade, desde o ano passado, desde o ano passado, os cursos de consagração que tem cada dia crescido mais gente. Não tem ninguém na Vida Nova que não tenha hoje um caminho, uma história com Nossa Senhora, né? A começar do nosso fundador, que teve a ordenação diaconal dele no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, que é o dia em que nós fazemos a nossa renovação de compromisso. Nossa renovação de compromisso é sempre no dia 8 de dezembro. E aí, nós temos todo um caminho. Eu caminhei com Nossa Senhora em tudo. A minha acompanhadora de vocação, ela dizia para mim assim, qual é o próximo dia de Nossa Senhora que vai acontecer alguma coisa na sua vida? Porque quando eu entrei na comunidade, eu trabalhava e eu tinha que trabalhar até o meio do ano ainda, para cumprir o contrato. E por questões, assim, também familiares que eu precisava resolver. Então, o que aconteceu? Eu tinha que continuar nesse emprego, aí eu vinha para cá, aí um dia eu dormia aqui, no outro dia eu dormia em casa, aí eu vinha para formação, aí eu vinha para missa, aí eu morava lá no Jardim Mangueiral, então eu ficava entre lá e cá. Foi de janeiro até maio, assim, né? E eu fui pedindo muito a Deus de julho e eu não queria mais. Então eu vinha chorando. Eu saía daqui chorando para trabalhar. Era uma tristeza sem fim, eterna. Luta, e foi muito sabe? tempo, assim, hein? Foi. Mas não foi até julho, foi só até maio que a Nossa Senhora providenciou tudo. Então ela brincava muito comigo, né? Ela falava, qual é o próximo dia de Nossa Senhora? Que vai acontecer alguma coisa na sua vida. E sempre foi assim. Eu contei para vocês do AVC que meu pai teve, foi no dia de Nossa Senhora de Fátima, e a gente sabe que ela segurou a vida dele na mão, né? Nós estávamos 18 horas, nós estávamos no carro, eu e ele, e a gente tem ali certeza que ela segurou a vida do meu pai, né? Todos nós temos. Um ano depois, no dia 13, esse testemunho da certeza de que Nossa Senhora segurou a vida dele na mão. E a gente já viveu muitas histórias. E quando eu estava já nesse vem e vai, né? Eu pedi muito a Nossa Senhora e eu não queria mais ficar indo e vindo. Então, no dia 13 de maio do ano de 2014, eu me mudei para cá de vez. Parei de voltar para outro apartamento. Aí ela brincava comigo, né? Nossa Senhora tá só encurtando seus caminhos. E aí, quando foi no dia 30 de maio, a minha chefe me liberou. E eu não precisei outros 2 meses. Então, dia 31 de maio, dia da visitação, foi meu primeiro dia definitivo de nova. Sem nada mais que me pegasse, que me segurasse, que me impedisse. Aí a gente brinca muito, né? Porque muitas coisas na nossa vida acontecem no dia de Nossa Senhora, a intercessão dela. E na comunidade, além de ter a devoção, né, no título da Imaculada Conceição, nós temos também Nossa Senhora de Lourdes, que tem um papel muito na comunidade. No dia de Nossa Senhora de Lourdes, é o dia em que nós fazemos de ingresso dos novos membros, porque ela também tem a relação dela com toda a questão da cura, que envolve o nosso carisma, né? Então foi um discernimento de oração do fundador, do início, né, da fundação.
E a gente vê essa intercessão de Nossa Senhora em tudo que a gente vai fazer. Aqui, tudo que a gente faz na comunidade, qualquer coisa, qualquer iniciativa, a gente inicia consagrando a Nossa Senhora e a glorioso São José, de que nós somos também muito devotos. Então, ela é essa escada que nós cremos que nos leva mesmo ao céu. Ela encurta os nossos caminhos. Ela tá lá naquele muro que a gente vê o desenho lá, botando a galera para dentro, que João Pedro não deixa entrar. A gente acredita mesmo. Eu não vou falar heresia aqui, porque as heresias que a gente brinca, a gente não pode falar ao vivo, né? Mas a gente confia muito mesmo na intercessão, na mediação, sabe? Em todo o poder de Nossa Senhora. Eu particularmente, falo muito. Jesus no céu não vai negar nada, nem a Virgem, nem ao Glorioso. Porque fizeram tudo, cuidaram dele, deram a vida por ele aqui na Terra, né? Com todo o amor de pai e mãe. Então eu creio nisso. Quando você falou aí do encurtamento aí do período de contrato, Nossa Senhora realmente é assim, né? Ela faz coisas, a questão do vinho que faltou. Realmente ela vai e fala, Jesus, faça, minha filha, e realmente você viver nessa dualidade aí de vocação, querendo ser totalmente, né, da sua comunidade, da sua vocação. Eu acho que Nossa Senhora é exatamente isso. Eu acho que sua fala foi bem certa, assim, no que ela faz nas nossas vidas. Ela intercede como uma mãe mesmo que sofre junto com o filho, que ali pede tanto, né? Ela não nega e intercede por nós. E como isso é tão verdadeiro na sua vida e na vida da comunidade, foi, assim, o Abílio, que é nosso apresentador, aí de início ele já falou sobre a Virgem Maria, né? Viu como ela está presente no podcast de hoje? E assim, a Virgem da Consolação, ele mostrou a imagem ali e realmente mostrou como devemos pedir à Virgem, né? Você falando de heresia, e às vezes muitos têm medos, assim, até católicos mesmo, de início, assim, quando não leem, não entendem, o medo de pedir a Nossa Senhora e está ali burlando, vamos dizer, o que ele tem que pedir a Deus, né? E aí eu acho que esse, assim, era um dos meus medos quando eu realmente comecei a entrar no catolicismo, a entender. Eu falei, gente, mas eu acho que até pelo que o mundo protestante nos prega, assim, né? E a gente vai colocando aquilo dentro do coração e o medo de pedir à Virgem Santíssima realmente fica ali e a gente nem percebe que está com medo. E olha aí o tanto que ela faz, né? O tanto que ela fez na vida da Gabi e da comunidade. Eu tô vendo todo mundo aí, Camila, a galera da comunidade eu ia falar isso reagindo. também. Todo mundo aqui elogiando. Gabi linda, minha irmã de comunidade, ó, Gabriel Gabriel. Ó. Gabi, sua é meu história é irmão linda. mesmo. Seu irmão aí, ó, Meu irmão perfeito. de sangue, meu mais velho. Ó aí, Que legal. mandou uma mensagenzinha pra você. Tem a Lilian também. A Sara mandou. Então, todo mundo elogiando bastante. Então, eu convido aí a galera. Tainan falou que tá com saudades, aí, ó, mandou Faz saudades. tempo. Não, beijo. Já fica Então, o assim, a gente convite, viu, pra percebeu que é visitar a muito gente. amada, né, a Gabi? Sim, sim. Já Você fica é o muito convite, querida viu, aí, pra visitar a Gabi. casa. Vem Por visitar a Deus e gente. pelos meus, graças a Deus, né? Que graças a Deus. Viu aí? Tem Manda o laço sanguíneo e o laço da comunidade. Todo mundo aí muito feliz Sim, em te ver realizada. quero ver as perguntinhas, pessoal da comunidade aí participando, viu? Mandem Eita. perguntas, interajam também. Pergunta as curiosidades que vocês têm para saber da Gabi também, que agora é a hora. Assim, os irmãos conhecem tudo da Gabi. O que a Gabi não está falando, pode falar aí, gente, que a gente pergunta. Gabi, falando em novas comunidades, né? Quem fala muito sobre essa primavera na igreja, além de São João Paulo II, é o Papa Francisco, né, também. Ele fala muito para a gente que decidiu entrar em uma comunidade, né, sentiu ali atraído por um carisma e quer vivê-lo nesse mundo. Tem uma fala dele para membros de comunidade, ele fala assim: isto, sublima o Papa, supõe um chamado e uma responsabilidade para sair de vocês mesmos e ir ao encontro dos outros, para alimentá-los com o único pão capaz de satisfazer o coração humano, o amor de Cristo. Aqui eu também pego um pouquinho da fala do que o Elias falou, que a gente teve numa formação, né? Que é trazer para si a responsabilidade
que está numa comunidade, ser formador, ser uma pessoa que está à frente de um grupo de oração, ou até com um simples podcast aqui que a gente está tendo uma conversa informal, nós temos a responsabilidade de falar sobre ele, falar que essas pessoas são capazes de ouvir a voz dele, apresentar esse verdadeiro amor, né? Que muitos aí no mundo confundem o amor de Cristo com o amor que eles pensam sentir por diversas coisas, um amor que não é correspondido, um amor que sofre, um amor que não vê sentido na vida. E o verdadeiro amor, muitas vezes somos nós que vamos apresentar para essas pessoas que estão aí no mundo, né? Como deixar para trás esse egoísmo de não pensar só em mim, que eu estou cansada hoje, então não vou apresentar o podcast, eu estou cansada hoje, eu não vou entrar no lugar de uma irmã que entrar no podcast, e por aí vai, né? Nós temos várias coisas para o nosso egoísmo gritar, a nossa timidez, a nossa vontade de dormir mais, a nossa vontade de ficar quietinho, muitas vezes é isso, é verdadeiramente um egoísmo, que muitas vezes não deixa a minha comunidade ir mais além, porque eu sou egoísta muitas vezes. Como é lidar com tudo isso, né, dentro de uma comunidade? Quando a gente como vencer nosso egoísmo, a gente já pode ir para o céu, não pode? Certeza. Porque é difícil. É o que eu estava falando, né? A gente que entra aqui no Elo de Vida, por exemplo, coisas, né? Mas a gente não deixa tudo. Eu nem concordo muito com essa fala, eu deixei tudo por Jesus. Uhum. Porque a gente sabe que mesmo quando nós entramos numa comunidade, numa congregação, damos um sim a um chamado, até mesmo no matrimônio, não larga tudo. Tanto de apego interior que a gente tem. Nossa, demais. Mania, né? O povo chama de mania no mundo. Mas é apego, né? É muito difícil, assim. Eu acho que o que nos ajuda, aí eu dizendo por mim, é uma vida de oração constante. Ter uma constância de oração. No nosso texto do compromisso, nós fazemos isso, esse compromisso de uma vida intensa de oração, né? Na fonte da Eucaristia. Então, resume tudo. Aonde que a gente vai conseguir vencer nosso egoísmo? Na palavra, na Eucaristia. Um Jesus palavra e um Jesus Eucaristia. Por quê? Porque eu tenho vontade de ficar na minha cama muitas vezes, né? E falar, eu já não quero. Segunda-feira é o dia que nós temos de folga. Mas aqui a gente quase não tira folga, porque quase toda segunda-feira parece uma missão. Olha você, hoje vai, aqui. E tem que ir, não é? Tem que ir. Porque o mundo precisa. O mundo está desesperado. Uma esperança. Se a gente dá o nosso sim a Deus, deixa o nosso egoísmo, deixa a nossa preguiça, né? Seja o nosso mal-estar, a nossa falta de vontade, seja o que for, seja uma briga, fazer com que a gente não anuncie o evangelho, a gente está deixando de cumprir a vontade de Deus, né? Então, assim, eu acho que para vencer esse egoísmo, não que a gente vença todas as vezes, muitas vezes nós ainda somos vencidos, mesmo estando dentro de uma comunidade, mesmo um padre, mesmo, né, não importa, mesmo um homem casado, uma mulher casada, tem hora que a gente não consegue vencer esse egoísmo, tem dias que a gente vacila. Então, o que eu acho que pode ser, sabe, é a força da palavra e a força da Eucaristia, porque é dali que a gente consegue viver esse encontro no Espírito, esse estar em Deus, e aí a partir dali você consegue pensar assim, mesmo que eu não queira, hoje eu vou, né? Mesmo que eu não me sinta capaz, porque às vezes a gente nem quer, não é nem que não quer ir, a gente não se sente capaz, né? E aí a gente não percebe que às vezes tem ali um egoísmo mascarado. Eu não me sinto capaz, mas o que eu posso fazer de esforço para me tornar capaz? Eu acredito que Deus me capacita. Então eu acho que vai muito na oração. É o que faz a gente conseguir vencer esse egoísmo que está dentro de nós, né? Está dentro da raiz do nosso pecado original. Mas é muita luta. É lutando todo dia e se mantendo firme na oração. Essa questão de não ser capaz, que é o que a gente marca muitas vezes, né, nossa vocação, de não se sentir digno, capaz, não é para mim.
também é um assunto da formação que a gente teve, né, Elias? Tá tudo casando aí com a nossa formação, que muitas vezes é uma modéstia falsa, né? Para eu não conseguir ir além. É realmente o meu egoísmo gritando para que eu fique no meu lugar. E aí eu acho que não ser capaz é uma humildade, é uma coisa assim, mas não, é muitas vezes eu não querendo ir além. E romper com isso é igual você disse, né? É diário. A gente nunca vai estar ali 100%, mas eu tenho que estar com vontade de romper isso todos os dias. E eu, como aliança, assim, vendo, eu acho que a gente tem muitas vezes uma mentalidade errada das pessoas que são de elo de vida, que acha que rompeu com todo egoísmo, sabe, Gabi? Eu acho que dentro da comunidade a gente tem isso, sabe? De muitas vezes achar que é aquele que está ali morando, que é aquele que dedica todo um dia de oração, de intercessão pelos membros, pelo mundo, rompeu com o egoísmo literalmente, por ser vida, né? E não é isso, a sua luta continua também, né? Mas é interessante você falar isso, porque não é uma coisa só sua. Não é só na sua comunidade. É importante a gente ter isso claro, porque dentro das comunidades, e até mesmo se você parar para pensar dentro de congregações religiosas, a pessoa pensa nisso, eu dei tudo. E ela não está conseguindo ver. Nós mesmos nos enganamos. Nós mesmos nos enganamos. Às vezes a gente diz, eu dei tudo. Já dei tudo, eu já estou aqui, eu dei tudo. Né? Sim. Então tem que ter uma maturidade espiritual, pedir muito a Deus para ir mostrando. Porque quando a gente deixa as coisas e as pessoas, a gente pode achar que deu tudo. Mas com o passar do tempo você vai vendo que não. Né? Se você entra num caminho de formação, de ir encontrando essa maturidade humana, formativa, espiritual, você vai percebendo que você tem milhões ainda de coisas para deixar todos os dias. É isso. E teve uma coisa que eu escutei na formação que me pegou muito, que é a questão do nosso medo de tomar as decisões no nosso caminho vocacional. Quando ela falava desse egoísmo que é aquela falsa modéstia, né? Eu não consigo, eu não vou, isso aqui não é hora agora ainda de eu dar, e por trás é só aquilo no meu coração. Não vou tomar essa decisão agora não, porque essa decisão vai exigir demais. Ou então, se eu pegar esse caminho, vai exigir muito mais. Então, é uma coisa, assim, particularmente para mim, que eu recebi, assim, entrou lá dentro do meu coração, sabe? Que olhou para minha cara e falou, nossa, como eu sou frouxo para tomar uma decisão. E... planejar os planos de Deus, né? Sim, é isso. A gente quer planejar o plano de Deus. É isso. Às Exatamente vezes isso. dá o caminho, aí você, na sua, né, claro, na sua infinita sabedoria, você olha e fala, não, mas por aqui eu acho melhor. Então, isso ocorre muito na nossa caminhada. E eu queria saber, uma coisa que me ajuda muito a ter esse desejo ardente, sabe? De viver o meu chamado, de estar ali com Deus, é oração sempre, mas também olhar os testemunhos de outras pessoas, olhar os testemunhos como o da Gabi, como o David que passou, todas as pessoas que passaram no podcast. É algo que particularmente para mim me ajuda a ter esse desejo de continuar e de saber, eu não estou sozinho. Tem uma pessoa lá na outra comunidade que vive, às vezes, as mesmas coisas que eu e tá lutando. E eu queria também saber da Gabi, o que te ajuda a manter esse desejo ardente? A vida nova é meu lugar, eu vou continuar, eu vou chegar até o fim. Olha, é no chão, viu? É muito joelho no chão, é muito clamar o Espírito, porque a gente tem certeza da vocação, a gente não tem dúvida. Mas a gente não pode também chegar aqui, mentir e falar, olha, comunidade flores. Não é, né? Não é. Tem muito sofrimento, e aí a gente precisa o quê? Dar sentido ao sofrimento. Entender qual é o sentido do meu sofrimento? É Jesus. Né? E aí eu tenho um ensinamento que eu aprendi com minha vozinha, já falecida. Ela faleceu com 91 anos, era uma mulher de muita oração. E ela dizia pra gente assim, a gente tem que saber sofrer. Saber sofrer é dar verdadeiro sentido ao sofrimento, né? É o que? É o sofrimento de Cristo. É o sofrimento por esse amor, é o dar a vida por esse amor. E aí, se não rezar,
se não dobrar o joelho no chão todo dia, eu brinco. Eu não dobro meu joelho no chão em vão todo dia por vocês, né? Então, assim, é muita oração, é todo dia, é clamar o Espírito todo dia, é pedir a proteção todo dia, é falar, Senhor, estou dando conta, se hoje o Senhor não vier, eu vou fraquejar, eu vou desfalecer, né? Estou morrendo. E, além de uma vida de oração, é um coração grato a Deus. Um coração grato a Deus, conhecer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha história, toda a minha vida está na mão de Deus, foi por Deus que ela foi conduzida. Então a gente tem que dar graças, né? Se a gente tem um coração grato, tantas libertações acontecem, tantas curas acontecem, tanta coisa na nossa vida acontece se a gente é grato a Deus, se a gente consegue olhar para Deus e ser grato a Ele. Sim. A gente até falou com o fundador, né, que passou por aqui tem 2 semanas, que foi o David, sobre como saber sofrer, que muitas vezes a gente repele aí o sofrimento, né? A gente não quer sofrer. Quem Não. quer, né, na verdade, sofrer? Mas quem Ninguém. também não vai sofrer, né? Como a Salve Rainha diz, aqui é um vale de lágrimas. E isso é para o cristão, para o não cristão, para o católico, para o evangélico, enfim, para o mundo, né? Ninguém vai passar por essa vida e não sofrer. E entender que o meu sofrer deve ser um sacrifício para o Senhor, é isso que você falou, é saber sofrer. Eu acho que várias frases podem ficar aí nesse podcast, que muitas pessoas vão acompanhar depois, né? Que seus irmãos estão aqui acompanhando, que nossos irmãos também estão. Mas eu acho que, para mim, ficou bem marcante essa frase, da sua avó, né? Que a gente tem que saber sofrer. E é isso. Alguma coisa, Elias? Para colocar, para a gente já estar finalizando, viu, Gabi? Sim. Olhando para o mundo prega totalmente uma aversão ao sofrimento, né? Você olha até em placas, assim, placas de igreja. Não sofra mais, acabe com seu sofrimento. Aí você olha a palestra dos coaches. Não sofra, aprenda o código da riqueza, acabe com o sofrimento e tudo. A gente prega uma aversão ao sofrimento. Você não precisa Aí vem no sofrer. podcast aqui, da Fidelidade da Cruz, e a gente está falando que tem que saber sofrer. Como é isso? Tem que sofrer. Vamos sofrer, gente, vamos sofrer, porque depois do sofrimento vem a alegria da ressurreição. E é o que muitas vezes o povo pensa, que a gente é doido, né? Por falar tanto do sofrimento, por ter uma cruz, ser fiel a ela, por pregar mesmo que a gente tem que viver, né, com o Senhor, no sofrimento, porque vai ter as alegrias, e assim, falar sobre a nossa vida, para muitas pessoas pode parecer loucura, né, a loucura da cruz. E é isso. Eu gosto muito de contemplar a cruz de Cristo, porque lembro que se eu tenho o Cristo branco, que é o pão eucarístico, é porque ele morreu vermelho naquela cruz, né? Então eu gosto de contemplar a cruz, eu gosto de rezar com a cruz. Uma das cores mais bonitas que eu acho litúrgicas é a vermelha. Eu gosto da vermelha e da roxa. A pessoa gosta de sofrimento mesmo, só pode. Como assim, Gabi? Não, mas... As duas litúrgicas são a vermelha e a roxa, olha aí. Que é um período que grita mais no nosso coração sobre viver realmente, né, o catolicismo, se entregar na comunidade, do que a Sexta-feira da Paixão, do que a Quaresma, realmente faz nos lembrar o porquê, né, de estarmos aqui. Que antes de tudo, de ter o Cristo na hóstia, como você falou, foi dado toda uma vida antes, foi ali que o Senhor derramou seu sangue, e tê-lo hoje na hóstia é exatamente isso, não dá para esquecer, tirar essa parte, ao contrário. Foi ali que a vida surgiu, né? Olha, início na Vida Nova, muitas marcas da igreja para nós foi essa, né? O Senhor está marcando vocês com a cruz. Então, a gente sabe que não tem vida nova se tiver a cruz, né? A gente entende isso. Na época da fundação, Dom Alberto Taveira foi um dos que conduziu o Dom Giovanni hoje, né? Na época, a fundação da comunidade, teve lá o chamado, né, o discernimento, e foi falar com ele. E o Dom Taveira foi a um momento que ele teve com o Papa na época, e voltou
encontrou a Vida Nova. Foi as primeiras pessoas que ele encontrou foram as pessoas da Vida Nova. E ele chegou e falou assim: eu estive com o Papa e ele me disse para marcar com a cruz os primeiros que eu encontrasse no Brasil. Marcou a Vida Nova com a cruz. O padre Jonas, Monsenhor Jonas, na Bíblia também, quando rezava pela Vida Nova, na época da fundação, os primeiros anos, falou para o padre Giovanni, né? Olha, o Senhor está marcando vocês com a cruz. E muitas vezes, e agora, recentemente, nós tivemos várias profecias também de pessoas conhecidas da comunidade dizendo que o Senhor quer marcar vocês com a cruz. Então, a gente abraça a Vida Nova na ressurreição. Não dá para ter vida nova sem a cruz, né, Gabi? Não dá, tem que Não passar dá. por ela. Sim. E hoje aqui 2 carismas falam isso, né? Vida nova e fidelidade da cruz. Olha aí. Então, juntos vamos aí mostrando para o mundo que o sofrimento acontece, mas Deus nos dá uma alegria, né? Essa alegria que está aqui, que a gente está mostrando que ela existe, de segui-lo, né? Muito bom. Isso. Gabi, já finalizando nessa conversa, a gente já quer te agradecer. Muito obrigado pelo seu sim para esse podcast também. Foi muito bom te conhecer o carisma através da sua história, dos seus testemunhos, assim. A gente percebeu aí pelo chat, né, Elias, que você é muito amada, que você é luz aí na sua comunidade. Muitos estão aí falando: Gabi, minha irmã de comunidade, você é luz, muito obrigada por me acompanhar. E o nosso diretor está colocando as frases que colocaram aí no chat, né? Então, você traz muito isso e trouxe hoje para a nossa comunidade também. Então, a gente queria te agradecer. Com certeza iremos rezar por você, por sua vocação. A gente pede oração também, né? Sempre que possível, a gente está pedindo aqui oração, que é o nosso maior presente, né? E, assim, a última pergunta que a gente faz no podcast é uma pergunta que leva o nome, né, do nosso podcast, que é Gota de Fidelidade. Nós queremos saber qual é a gota de fidelidade da Gabi, da vocação dela para o mundo e para Deus. A gota de fidelidade da minha vocação é a perseverança. Perseverança no amor, na doação de vida, é o não desistir. Não desistir, acho que é uma gota de fidelidade importante para mim, para minha comunidade, para o mundo hoje. Legal. Perfeito. É isso. Perfeito. E para finalizar, Gabi, a gente vai fazer uma oração, né? Que o nosso diretor vai colocar aí na tela, pedindo a Deus que abençoe as comunidades, abençoe todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. A gente vai fazer aí na ordem, para ficar melhor, na ordem que a gente está aparecendo na tela. Você pode começar com esse primeiro parágrafo? Tá. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento à sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar o amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Gabi, Ó Santíssimo, ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom, é amor na sua realidade final e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. Rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, a comunidade Vida Nova e por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. 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 Obrigada, viu, Gabi, mais uma vez. Obrigada, foi uma alegria, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Estamos juntos, vamos para o céu, todo mundo junto com fé em Deus. Amém. Amém, Gabi. Obrigada, Obrigado. viu? Tchau, tchau para todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima segunda, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.